Você já olhou para alguém no caminho espiritual e sentiu aquela pontada silenciosa? Não inveja menos. É mais sutil do que isso. É uma comparação que acontece antes mesmo de você perceber que está comparando. Você vê alguém que despertou mais cedo, que já integrou o que você ainda está tentando entender, que fala de experiências místicas, com uma naturalidade que você ainda não alcançou. E algo dentro de você, quieto mas persistente, sussurra: eu devia estar mais longe do estou. Hurry tempo. Cheguei tarde. Esse sussurro é uma das formas de sofrimento mais comuns entre os trabalhadores de luz e, ao mesmo tempo, uma das menos discutidas. Porque no universo espiritual, falar de comparação parece contradizer tudo o que se aprende sobre caminho individual e ritmo próprio. Então, o sofrimento fica guardado, fica circulando por dentro, sem nome, sem espaço para ser examinado, sem a perspectiva que poderia dissolvê-lo completamente. E é exatamente essa perspectiva que está Sheran, comandante da frota interestelar de luz, que orbita este planeta e que acompanha a evolução da consciência humana há mais tempo do que a história registrada consegue alcançar, transmitiu neste canal com uma clareza e uma ternura que raramente chegam juntas numa mesma mensagem. O que ele revelou não é um consolo, não é aquela frase gentil que todo mundo já ouviu sobre cada um ter seu próprio tempo. É algo estruturalmente diferente, uma mudança de perspectiva tão fundamental que, quando entra de verdade, não apenas alivia a dor da comparação, desfaz a premissa inteira sobre a qual essa dor estava construída. Antes de continuar, inscreva-se no canal Vozes do Comando Ashtar e ative as notificações. Cada transmissão que chega aqui foi preparada com intenção e encontra quem precisa no momento exato. Que você esteja aqui hoje carrega um significado que ficará mais claro à medida que esta mensagem se desdobrar. Sheran começa por um lugar inesperado. Não comece dizendo que você não está atrasado. Começa perguntando: atrasado em relação a quê? E essa pergunta, que parece simples, é na verdade uma fissura na estrutura inteira do problema. Porque para existir atraso, precisa existir um horário. Para existir um horário, precisa existir um relógio. E o relógio que a humanidade usa para medir seu progresso espiritual, o tempo linear, a linha que vai do passado para o futuro, passando por um presente que dura apenas um instante antes de se tornar passado, é um instrumento que simplesmente não existe nas dimensões em que a alma opera. As civilizações estelares mais avançadas, que trabalham em parceria com a hierarquia de luz deste planeta, menos os arturianos, os pleiadianos, os seres de Andrômeda, que chegaram a este setor galáctico há eras, não experimentam o tempo da maneira que a consciência humana, em terceira densidade, experimenta. Para eles, o tempo não é uma linha, é um campo. Um campo em que todos os momentos existem simultaneamente, em que o que a mente humana chama de passado, presente e futuro são apenas ângulos de percepção sobre uma totalidade que está sempre inteira, sempre completa, sempre disponível. E quando essas civilizações observam a jornada de uma alma encarnada na Terra, não veem uma trajetória com avanços e recuos, com pontos certos e pontos perdidos. Veem um padrão. Um padrão que só faz sentido completo quando visto inteiro, não de dentro de um ponto específico dele. Há uma parábola que circula entre os ensinamentos transmitidos pelo Conselho das Estrelas, e que Sheran trouxe à superfície desta transmissão como a imagem mais precisa para o que precisa ser compreendido. Ela começa com um rio. Imagine um rio em seu curso natural, por um território de planícies e relevos variados. Quem está dentro do rio, ou melhor, quem está em um barco sobre ele, sem altitude suficiente para ver mais do que alguns metros à frente, frequentemente tem a sensação de estar indo na direção errada. O rio faz curvas, às vezes parece voltar sobre si mesmo. Há momentos em que o fluxo desacelera tanto que parece ter parado. Há corredeiras que parecem empurrar o barco de volta. Há trechos de sombra densa onde não se vê o horizonte, e é impossível dizer se ainda se está avançando ou girando em círculos. Mas sobe uma ave, bem alto,
sobre esse mesmo rio, alta o suficiente para ver o curso inteiro, do ponto onde a água nasce nas montanhas, até o ponto onde ela encontra o mar. E do alto, o que parecia contradição, se revela geometria. Cada curva que parecia desvio, era o rio contornando um obstáculo que, enfrentado diretamente, o teria represado. Cada trecho lento era uma acumulação de força antes de uma corredeira. Cada momento em que o curso parecia voltar, era o rio descendo um nível de altitude, de maneira que a descida direta teria tornado impossível. O rio nunca foi para o lugar errado. Nunca perdeu tempo. Cada metro do seu curso foi exatamente o metro necessário para que o próximo metro fosse possível. Sheran diz que a alma encarnada é o barco, e que o tempo galáctico é o ponto de vista da ave. Comente abaixo como experiência da sua vida, que na época pareceu um desvio completo, mas que hoje você consegue ver como necessária. Esses relatos criam um campo de reconhecimento coletivo poderoso, e podem ser exatamente o espelho que outro trabalhador de luz precisa para começar a ver seu próprio rio de cima. Compartilhe este vídeo com quem você sente carregando esse peso silencioso da comparação e da sensação de atraso. Às vezes a perspectiva que liberta uma alma chega pelos olhos de quem a ama. Mas Keshtar vai além da parábola. Ele entra num território que poucos canais abordam, com a profundidade que merece. Porque exige desmontar uma crença que está no fundamento de grande parte do pensamento espiritual contemporâneo. A crença de que despertar mais cedo é melhor do que despertar mais tarde. De que há uma hierarquia implícita entre quem chegou primeiro e quem chegou depois. De que os anos vividos antes do despertar consciente foram, de alguma forma, anos inferiores, menos anos de sono, de erro, de potencial desperdiçado. E aqui está o que os registros akáshicos guardam sobre isso, registrado com uma precisão que os escribas de luz documentaram ao longo de eras de observação da evolução das almas encarnadas. Não existe despertar sem o que vem antes do despertar. A própria capacidade de acordar menos, a profundidade da percepção que se abre, a amplitude da consciência que se expande, a qualidade da compaixão que se instala menos, é diretamente proporcional à densidade e à complexidade do que foi vivido antes. Uma alma que desperta aos 50 anos depois de ter atravessado divórcios, perdas, recomeços, desilusões e reconstruções não está 50 anos atrasada em relação a uma alma que despertou aos 20. Ela está, em muitos aspectos, mais equipada, mais enraizada, com uma capacidade de sustentar frequências elevadas, sem perder o contato com a realidade concreta que só vem de ter vivido essa realidade de maneiras que quem acordou cedo ainda vai aprender a conhecer. Os pleiadianos têm um ensinamento sobre isso, que chegou às transmissões deste canal, de uma forma que ficou gravada com uma clareza incomum. Eles dizem que a alma escolhe a profundidade da imersão antes de encarnar. Escolhe o quanto vai esquecer. Escolhe quais experiências vai atravessar. Escolhe o momento do despertar não arbitrariamente, mas em função de uma equação complexa que considera o que ela precisa aprender, o que ela veio ensinar e o que o coletivo ao redor dela vai precisar receber de alguém que viveu exatamente o que ela viveu. Uma trabalhadora de luz que passou anos numa relação destrutiva antes de despertar não desperdiçou esses anos. Ela coletou neles uma compreensão da dor humana que vai tornar sua missão de cura imensamente mais eficaz do que seria se ela nunca tivesse estado dentro dessa experiência. Uma alma que passou décadas num trabalho que não correspondia ao seu propósito mais profundo não perdeu essas décadas. Ela aprendeu nelas o que é viver fora do alinhamento. E essa memória visceral vai ser o combustível mais honesto da sua capacidade de ajudar outros a encontrarem o seu. Nada do que você viveu foi desperdício. Tudo foi coleta. Sheran, durante a transmissão que originou este vídeo, mostrou uma imagem que chegou primeiro como sensação, antes de se organizar em palavras. A imagem era de uma biblioteca. Uma biblioteca de proporções imensas, com corredores que se estendiam além do que a visão conseguia alcançar.
e prateleiras que iam do chão ao teto carregando, não livros, mas experiências, encapsuladas em esferas de luz, de diferentes cores e intensidades, cada uma contendo a totalidade de um momento vivido, com toda a sua carga emocional, sensorial e informacional preservada com fidelidade absoluta. E cada alma, ao completar uma encarnação, depositava nessa biblioteca tudo o que havia coletado, não apenas as experiências que considerava boas ou espirituais ou alinhadas, todas, o sofrimento, tanto quanto a alegria, o que pareceu erro, tanto quanto o que pareceu acerto, o que veio antes do despertar, tanto quanto o que veio depois. Porque, do ponto de vista do tempo galáctico, do ponto de vista da ave que voa o rio inteiro, não existe uma parte da experiência que é útil e outra que é descartável. A biblioteca guarda tudo porque tudo tem valor. E o valor não está em ter vivido apenas o que parece luminoso. Está em ter vivido com a profundidade suficiente para que cada experiência deixe algo real, algo que a alma possa usar, algo que a torna mais capaz do que era antes de ter ilha atravessado. Algo específico que a Star quer endereçar para os trabalhadores de luz, que estão chegando ao despertar mais tarde na vida, menos na meia-idade, ou depois dela menos, e que carregam um peso particular de arrependimento. A sensação de que o corpo já não tem a vitalidade da juventude para sustentar o ritmo que a missão parece exigir. Que o tempo que resta é menor do que o tempo que passou. Que chegaram tarde demais para fazer a diferença que sentiram ter vindo fazer. Para esses trabalhadores, Rashtar transmite algo com uma firmeza que não deixa espaço para interpretação parcial. As missões de alma não têm deadline no tempo linear. Elas têm qualidade, não velocidade. Um trabalhador de luz que desperta aos 60 anos e age a partir da sua essência, com autenticidade total, por 10 anos, cria ondas de impacto que não se medem em quantidade de tempo, mas em profundidade de frequência. Uma pedra de alta densidade lançada num lago cria ondas que chegam muito mais longe do que dezenas de pedrinhas lançadas em sequência. O que determina o alcance da missão não é quando ela começa, é com que plenitude ela é vivida, a partir do momento em que começa. E existe ainda um nível desse ensinamento que as civilizações de Andrômeda transmitiram ao Conselho dos Mestres Ascensos, e que chegou a esta canalização como o ponto mais alto de toda a transmissão. Eles dizem que do ponto de vista do tempo galáctico onde passado, presente e futuro são simultâneos menos a sua missão já foi cumprida. Não vai ser cumprida. Já foi. Em algum ponto do campo do tempo, que a percepção humana ainda chama de futuro, a versão mais expandida de você já atravessou tudo o que precisava atravessar, já expressou tudo o que veio expressar, já tocou as almas que veio tocar. Isso não é determinismo, não é uma prisão de destino fixo que retira o livre-arbítrio. É uma informação sobre a natureza do tempo que muda completamente a qualidade da jornada quando integrada, porque se do alto já está cumprido, então o que você está fazendo agora, cada passo que dá, cada escolha que faz, cada momento em que decide agir a partir da sua essência em vez do seu medo, não é uma tentativa ansiosa de chegar a algum lugar, é a celebração do caminho que já existe, sendo percorrido com a consciência crescente de quem reconhece, passo a passo, onde sempre esteve indo. Você não está construindo sua missão, você está descobrindo uma que já existe. O rio da parábola não chegará ao mar mais rápido se você remoer cada curva que fez. Não chegará mais plenamente se você passar o percurso inteiro comparando seu curso com o de outros rios. Chegará, está chegando, exatamente como foi desenhado para chegar, pelo caminho que apenas esse rio poderia percorrer, carregando nas suas águas o sedimento específico de tudo que atravessou, entregando ao mar uma riqueza que não seria possível por nenhum outro caminho. Rashtar Sheran encerrou a transmissão com uma instrução direta, sem metáfora, sem poesia menos, com a objetividade de um comandante que quer ter certeza de que a mensagem chegou. Pare de contar os anos que passaram antes de hoje. Comece a contar o que eles te deram. E quando você fizer essa contagem honestamente, quando você sentar com a vida que viveu e olhar para ela, não como uma série de desvios do caminho certo, mas como o caminho em si, completo e intencional, você vai encontrar ali uma riqueza
que a urgência nunca deixou você ver. E nessa riqueza, vai reconhecer algo que sempre soube, mas esqueceu, sob o peso da comparação. Você não chegou tarde. Você chegou exatamente quando sua alma planejou que chegaria. E esse planejamento foi feito por uma inteligência que vê o rio inteiro, que conhece o mar de destino e que não comete erros de calendário. Para quem sente que essa mensagem tocou algo que quer ser aprofundado, há um material complementar no primeiro comentário fixado deste canal. O e-book com práticas e reflexões, guiadas pelos mestres especificamente para quem está integrando essa mudança de perspectiva sobre o tempo, o propósito e a missão de alma. Menos porque compreender intelectualmente é o primeiro passo, mas encarnar esse ensinamento no corpo e nas escolhas cotidianas é onde a transformação real acontece. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela foi colocado ali dentro de uma sequência que sua alma já conhece. Você chegou até aqui porque estava pronto para esta perspectiva. E estar pronto é tudo que sempre foi necessário.